Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos aqui do OAPD. Meu nome é Yannick Robert, sou professor de graduação e pós-graduação da Cândido, da Estácio, na área de Direito Civil, e estou aqui com vocês para passar a matéria de família e sucessões visando aí o exame da OAB. Eu costumo dizer que não tem mistério para passar em OAB ou qualquer concurso público. Existe um grande segredo, que é estudar a matéria toda. Quando vocês passarem pela matéria toda, não vai ter mistério. A chance de ter passado pela questão que vai ser formulada é altíssima, né? A matéria de família e sucessões, vocês vão constatar ao fazer as provas antigas, ela está presente em todos os exames de OAB, tanto na primeira fase, quanto na segunda fase, na parte específica de Direito Civil. E para você aí que não quer militar na área de Direito Civil, não optou pela segunda fase de Direito Civil, família e sucessões é uma matéria que todo advogado, todo operador do direito tem que ter conhecimento, que afinal de contas, vivemos em família e todo mundo morre, né? Nós vamos morrer, pessoas próximas a nós vamos morrer, é uma área aí onde tem uma grande deficiência de profissionais para atuar e que tem uma atuação muito boa, muito enobrecedora enquanto advogado, ok? Então, vamos começar falando de direito de família, né? Esse ramo do direito que sofreu, nesse ano de 2015, grandes mudanças. Eu destaco o novo Código de Processo Civil, que mudou bastante os procedimentos de direito de família, mas também a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Antes de entrarmos na matéria propriamente dita, vamos comentar um pouquinho esses dois impactos, né, dessas duas novas leis que entraram em vigor. Eu chamo a atenção e recomendo que vocês deem uma prioridade no estudo de vocês nessas novidades legislativas, que ao fazer uma questão de concurso, o examinador vai dar preferência a esses temas novos, a essas modificações legislativas, porque afinal de contas é isso que se debate na academia, é isso que se escreve, é isso que se comenta, e o examinador está inserido nesse contexto que ele vai acabar formulando a questão daquilo que ele está estudando no momento. Então, o novo Código de Processo Civil, que está em vigor desde o dia 18 de março de 2016, nós ganhamos em Direito de Família um capítulo próprio, né, que vai dos artigos 693 a 699. É um capítulo próprio que regulamenta as ações de direito de família, né? E diz lá o 693 que esses princípios, essas regras novas se aplicam aos processos contenciosos de divórcio, de separação, de reconhecimento e extinção de união estável, de guarda, de visitação e nas ações de filiação, ok? Atenção, aí entra uma observação importante: a ação de alimentos. A ação de alimentos, como os doutores sabem, tem uma legislação especial própria, a Lei 5478 de 68. Essa lei tem a sua vigência mantida pelo novo CPC, que excepcionou no parágrafo único do artigo 693 expressamente a sua vigência, e as normas do novo CPC se aplicam de forma supletiva, ou seja, nas lacunas da Lei Especial de Alimentos você aplica o novo CPC, ok? E eu destaco aí duas grandes diretrizes, né? Se vocês forem ler os dispositivos do novo CPC, vocês verão que, primeiro deles, o novo CPC ele dá uma preferência para as ações de direito de família, a interdisciplinariedade, né? Vocês vão ver o artigo 694 do novo CPC, ele prevê expressamente a ocupação, o agir específico de equipes multidisciplinares nas ações relacionadas ao direito de família, né? Aqui são artigo 694, vou ler para os doutores.
Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação e conciliação. Vejam bem, ao resolver um conflito de direitos de família, tem que ser dado preferência à mediação e à conciliação sob um viés interdisciplinar, porque o que se está tutelando é a família, né? É a criança, o adolescente, no caso de uma separação, para ver com qual genitor permanecerá a guarda, ou se o casal tem capacidade de manter a guarda compartilhada do filho. E deixo também registrado aqui a flexibilização do procedimento na fase de mediação, né? O Código de Processo Civil agora deixa claro que o juiz pode inverter atos processuais, pode suspender o curso do processo até a resolução do parecer da equipe interdisciplinar, ok? Então fica aí essa dica para vocês lerem e terem esses dispositivos novos no que concerne as ações de família. Aí, como novidade, também destaco a Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Essa lei de autoria, o pré-projeto foi de autoria do senador Romário, visa incluir a pessoa com deficiência, assegurando-lhe direito, ratificando convenções internacionais que o Brasil já é signatário. Aqui na matéria de direito de família, essa lei teve impactos diretos. Desde já destaco agora uma controvérsia doutrinária que foi resolvida, que é a possibilidade do casamento da pessoa portadora de deficiência. Agora a regra é a capacidade para casamento, então certamente eu acho que esse é um dos meus palpites fortes para esse novo certame. E a Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência também reformulou toda a parte geral no que concerne a teoria das capacidades, como vocês já devem ter estudado. Então, essa Lei 13.146 de 2015, a Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela reformula a teoria das capacidades no Brasil, introduz um novo instituto, que nós vamos ver, que é a tomada de decisão apoiada, um instituto de origem argentina, que vem aí a ficar ao lado da tutela e curatela com um outro mecanismo de proteção da pessoa com deficiência, e faz várias pontuações, além de ter um estatuto, de ser um estatuto próprio, faz várias modificações no Código Civil, ok? Então fica aí essa atenção para vocês verem tudo que foi modificado por esse estatuto, ok? Então vamos entrar na matéria propriamente dito. Primeiro ponto, vocês têm aí o material que eu disponibilizei para vocês. Vamos começar estudando a família, né? O que é a família e qual a tutela jurídica da família pelo ordenamento jurídico. Primeiro ponto, a proteção da família tem tutela constitucional. A nossa Constituição da República, nos artigos 226 a 230, protegem a família, a criança, o adolescente e o idoso. E a nossa Constituição de 88, ela inovou na tradição de direito de família. Vejam bem, tem aí um quadro nesse material onde eu comparo a Constituição de 67 e a Constituição de 88 no que regulamenta a família. Então vejam aí, Constituição de 1967, artigo 167, que é o que regulamentava a família, dizia o seguinte: a família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos poderes públicos. Parágrafo 1º. O casamento é indissolúvel. Vejam bem, o texto constitucional anterior, ele vinculou a proteção à família à instituição casamento, de modo que somente seria tutelado pelo ordenamento jurídico a família formada pelo casamento. Qualquer núcleo de pessoas fundado no amor, com ideal de construção de vida em conjunto, não seria merecedor da proteção do Estado.
Pois, dizia o texto constitucional, a família é constituída pelo casamento, ponto. Vejam bem o impacto e o ranço que nós carregamos no direito de família desde então. Essa é uma reprodução desde a Constituição, desde a primeira Constituição republicana, todos os textos trataram a família como aquela constituída pelo casamento. A Constituição de 88, a Constituição Cidadã, inova. No artigo 226 caput, prevê o seguinte: a família, base da sociedade, tem proteção do Estado, ponto. Vejam bem, o caput vinculou a proteção do Estado à família, sem especificar a forma de sua constituição. E os parágrafos seguintes elencam, de forma exemplificativa para a maioria da doutrina, 3 entidades familiares. Parágrafo 1º, o casamento é civil e gratuita a celebração. Parágrafo 2º, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Nós vamos ver os efeitos do casamento religioso. Parágrafo 3º, para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então vejam aí, a Constituição Federal no parágrafo 1º e 2º tratado no casamento, no parágrafo 3º trata da união estável e o parágrafo 4º traz a família monoparental. Vou ler o dispositivo. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Vejam bem, o que a doutrina chama de cláusula de inclusão. A Constituição de 88, no artigo 223, traz uma verdadeira cláusula de inclusão das entidades familiares. A família agora é tutelada em sua forma plural. Daí que muitos autores, em vez de dizer direito de família, afirmam direito de famílias. Ok? É justamente para ressaltar esse aspecto plural da família. Por uma questão metodológica, eu continuo usando o termo família, uma vez que a pluralidade não é de família, mas sim em sua forma de constituição. As entidades familiares é que são plurimas. Família é uma coisa só, é um conceito único, que tem várias formas de constituição. Ok? Destaco ainda 4 princípios constitucionais que regulamentam o direito de família. O primeiro deles, a família, atualmente, ela é um locus de desenvolvimento da personalidade, ou seja, ela visa a proteção da dignidade da pessoa humana, né? Então, dentro dessa lógica, desse paradigma de despatrimonialização do direito civil, a família tem que ser vista como um locus de concretização da dignidade da pessoa humana, de todos os seus membros, de todos os integrantes. Destaca a doutrina de Maria Celina Bodan de Moraes, onde ela afirma, traz um conceito de família democrática, né? A gente não pode conceber a vida em uma democracia no espaço público com autoritarismo no espaço privado, né? A democracia do espaço público deve ser transplantada para a esfera privada, e aí vem o conceito de família democrática. O que seria esse conceito de família democrática? É muito simples, doutores. É a eficácia horizontal dos direitos fundamentais e, notadamente, a igualdade entre todos os membros da família. Agora, com a Constituição Federal, aí eu já entro no segundo princípio, que é da igualdade entre os membros da família. O artigo 226, parágrafo 5º, assegura e deixa claro que os direitos e deveres da sociedade conjugal são exercidos de forma igualitária entre o homem e a mulher. 226, parágrafo 5º da Constituição. Isso é a concretização da família democrática. Ok? Hoje, há igualdade entre todos os membros da família, entre marido e mulher, entre marido e marido. Ok? Destaco ainda o princípio da solidariedade, né, que impõe a cooperação entre os membros que compõem a família, né, essa cooperação no agir do dia a dia, mas também a solidariedade na assistência recíproca entre todos os membros. Quando formos estudar alimentos, vamos ver que o Código Civil prevê alimentos não apenas dos ascendentes para os descendentes, mas entre todos os membros da família.
ok? E por fim, o quarto princípio é o princípio da afetividade, né? O afeto é a base da família, sendo o seu fundamento de validade. Esse princípio da afetividade, ele foi desenhado pela doutrina na tese de doutorado do professor Ricardo Calderon, né? Que tem um livro bem interessante sobre o princípio da afetividade no direito de família, ok? Um exemplo desse princípio da afetividade que vem ganhando ascensão é justamente a regulamentação do divórcio pós-emenda constitucional 66 de 2010. O único requisito legal para a decretação do divórcio desde 2010 é o fim da affectio maritalis, ou seja, acabou o amor, acabou o casamento. Não há necessidade mais de se aguardar 2 anos de separação de fato ou 1 ano de separação judicial. Acabou o afeto, o divórcio deve ser decretado. Facilitou e muito a vida do operador de direito, que não precisa mais provar, alegar descumprimento de dever marital para que seja decretado o divórcio. Um segundo exemplo que eu deixo registrado, inclusive com base na decisão judicial, é o que a gente chama de adoção à brasileira. O que é adoção à brasileira? A adoção brasileira é a assunção do vínculo parental por simples manifestação de vontade, independente de guardar uma realidade biológica, né? A adoção brasileira é aquele típico caso onde uma pessoa assume a filiação, registra como seu filho de outra pessoa, provavelmente seu cônjuge, de sua companheira, pega como seu o filho, registra, e na dissolução dessa nova união, busca anular essa filiação. Pois bem, doutores, o STJ tem uma jurisprudência pacífica nesse sentido, de que não pode ser desconstituído esse vínculo, salvo hipótese de erro ou omissão. Então, se o cônjuge assume a filiação do filho de seu cônjuge, mesmo sabendo que não é ele, para fazer aquele social, aquela média com um novo companheiro, não poderá a dissolução revogar este vínculo, né? O STJ entende que o afeto é construidor de vínculos. Nesse sentido, eu recomendo que os doutores leiam o recurso especial número 709-608. 709-608, o recurso especial julgado pelo ministro João Otávio Noronha, ok? Atenção, recurso especial é sempre do STJ, né, gente? Ok, então sintetizando, são 4 os princípios constitucionais que regulam o direito de família: a dignidade da pessoa humana, a solidariedade, a igualdade entre os membros da família e a afetividade, ok? Vamos então entrar verificar os tipos de família, né? Vejam bem, acabei de afirmar para vocês que a Constituição Federal, no artigo 226, traz uma verdadeira cláusula de inclusão ao permitir, ao assegurar a proteção constitucional à família constituída sob diversas formas, né? A Constituição já traz 3 tipos de família: a família matrimonial, que é aquela formada pelo casamento; a família informal, que é aquela formada pela união estável, artigo 226, parágrafo 3º; a família monoparental, formada por um dos ascendentes e sua prole, artigo 226, parágrafo 4º da Constituição. E a doutrina identifica outros tipos de entidade familiar. A primeira delas é a família homoafetiva, que é formada pela união entre as pessoas do mesmo sexo, né? O reconhecimento dessa entidade familiar se deu no julgamento da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 132, né? ADPF número 132, do Rio de Janeiro, que concluiu pela proteção da família homoafetiva formada pelas pessoas do mesmo sexo, ok? Então a família é reconhecida. É muito interessante, eu recomendo a leitura dessa DPF, é um marco histórico no direito de família brasileiro. Nessa DPF, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a entidade familiar que
que existe entre pessoas do mesmo sexo deve ser protegida e tutelada pelo ordenamento jurídico e, como não há regulamentação expressa, utiliza-se por analogia as regras da união estável e do casamento. Ok? Então vejam bem, reconheceu-se a entidade familiar que existe, não é vedado pela lei e não pode ser porque é um fato social, e na ausência de uma regulamentação própria, eu vou me recorrer à analogia e vou configurar união estável e casamento. Ok? Nesse sentido, foi editada a resolução número 175 do CNJ, resolução 175 do CNJ, que regulamenta o casamento entre as pessoas do mesmo sexo. Ok? Outra espécie de família que a doutrina aponta é a família anaparental, que é aquela formada sem os pais, que é a reunião dos filhos. Outra entidade familiar é a família eudemonista, né, baseada na felicidade individual, é a família do eu sozinho, né, e ela tem amparo na doutrina, ela tem amparo na jurisprudência do STJ, inclusive, vide súmula 364. O que diz a súmula 364 do STJ? Abrem o código, tem que assistir a aula olhando o código. Diz lá a súmula 364 que se estende ao homem solteiro a proteção do bem de família. Então, a Lei 8.038, que regulamenta a impenhorabilidade do bem de família, se aplica à pessoa que mora sozinha, ao solteiro. Então, a Lei do bem de família, que visa proteger a moradia da família, né? É uma norma de densidade constitucional, obedecendo ao comando do artigo 226 de proteção da família, exclui do âmbito de garantia das dívidas a residência da família, mas não é apenas aquela família tradicional formada pelo pai, a mãe e os filhos. Também se protege a família formada pela pessoa sozinha, a família do eu sozinha, a família eudemonista. E por fim, temos a família poliafetiva, que é aquela formada por mais de duas pessoas. Vejam bem, doutora, a família poliafetiva, ela é uma realidade doutrinária, destaca Maria Berenice Dias na doutrina, que reconhece, Maria Berenice Dias atribui eficácia jurídica à família poliafetiva. Como todas as vênias, não encontra respaldo jurídico normativo hoje, ok? Então, hoje, em 2016, não tem respaldo normativo, ok? Prestem atenção, em família, vale a data que a aula está sendo ministrada, né? Porque pode ser que daqui a alguns meses já tenha reconhecimento, né? Mas a família poliafetiva hoje não tem amparo jurídico normativo, ok? Mas aí você vai me perguntar, professor, mas eu vi notícias de escrituras públicas declaratórias de família poliafetiva. Inclusive, semana passada, o 15º Ofício de Notas aqui do Rio de Janeiro fez uma escritura de família poliafetiva. Vejam bem, uma escritura declaratória é um ato notarial em que qualquer pessoa ou quaisquer pessoas comparecem perante um tabelionato de notas e declaram o que quiserem. Ok? Uma escritura declaratória. Então, eu posso chegar amanhã no cartório com qualquer pessoa e dizer que vivo em união estável, por exemplo. Será válido? Não. A escritura declaratória confere a validade da declaração que ali está, mas os efeitos jurídicos daquela declaração vai depender do que tem na lei. E eu asseguro para os doutores, como que no caso de morte nessa família formada por 3 pessoas seria sucessão? Não tem como. Hoje não tem como você dividir a herança entre 2 cônjuges. A lei não permite isso. Então, e no caso de pensão por morte, como é que ficaria? Então vejam bem, não há embasamento jurídico para que tenham efeitos de direito de família essa família poliafetiva. É uma escritura declaratória, serve para as finalidades que forem,
mas não para fins de direito de família, para fins previdenciários, para fins sucessórios, né? Mal comparando, eu acho que a próxima fronteira do direito de família é justamente regulamentar a família poliafetiva, né? Hoje ela não está regulamentada, é uma realidade. Existem famílias formadas por mais de 2 pessoas, mas não encontra amparo jurídico, não encontra respaldo normativo, ok? Pois bem, para finalizar, tem a chamada família paralela. O que é a família paralela? É aquela formada por 2 núcleos simultâneos, né? É a família formada, uma primeira família formada pelo casamento de 2 pessoas, por exemplo, em determinado estado da federação, e outra família em outro estado, formada por um desses na outra, né? Vamos supor, João casado com Maria, tem 2 filhos aqui no Rio de Janeiro, e João, caixeiro viajante, passa meses na Bahia, onde lá constitui uma nova família, com Joana e 3 filhos. São famílias simultâneas, famílias paralelas. Como que funciona? Vejam bem, existem algumas decisões concedendo direitos previdenciários, tá? Mas é minoritário. A posição majoritária da doutrina e da jurisprudência é de que não há respaldo na família paralela, ok? Isto porque o nosso sistema jurídico prevê como dever conjugal a monogamia, ok? A monogamia é um dever conjugal na sociedade brasileira, né? Então, se eu tenho uma família paralela, eu estou infringindo esse dever, o que não pode ser acobertado pelo direito, né? O direito não pode acobertar algo que vai contra a lei, ok? Nesse sentido, recurso especial número 912-926 do Rio Grande do Sul. Repetindo, recurso especial 912-926 do Rio Grande do Sul, onde vetou o reconhecimento da família paralela, ok? Então, numa prova objetiva, vem lá, família paralela reconhecida pelo ordenamento jurídico, falso, ok? Observação nesse ponto, importante, nós vamos ver, quando formos tratar da união estável, que a separação de fato não é óbice à configuração da união estável. Então, João casado com Maria, juridicamente, se separa de fato, ou seja, vai cada um para uma casa e meses depois constitui uma nova união, sem ter dissolvido o vínculo conjugal. Então, primeiro o vínculo conjugal continua, é casado no papel, mas é separado de fato. O artigo 1723, parágrafo 1º, deixa claro que a separação de fato já permite a formulação, a configuração da união estável, ok? Vamos agora entrar na família formada pelo casamento. Então, vamos aí entrar no segundo tópico da matéria, que é o casamento, é a família marital, ok? O casamento, na Regulação do Direito de Família, tem uma vasta regulamentação porque é a entidade familiar por excelência da doutrina clássica, né? O casamento, até 1988, era a única forma de constituição de família válida, acobertada pelo direito, que teria efeitos jurídicos. Ok? Então, vamos lá. Primeiro tópico, natureza jurídica do casamento. Qual é a natureza jurídica do casamento? 3 correntes. A primeira delas afirma que o casamento é um ato negocial, que o casamento teria a natureza negocial, ou seja, seria um ato decorrente da vontade das partes, ok? Na formulação de um contrato especial de direito de família. Não é uma doutrina, não é uma corrente majoritária, isto porque não há liberdade contratual nos nubentes, né? Os deveres conjugais, que nós vamos ver logo mais, não podem ser afastados pelas vontades das partes.
Então não há que se falar em natureza negocial no direito de família, no casamento, ok? Segunda corrente, segundo entendimento, afirma que o casamento teria natureza institucional, ou seja, o casamento seria uma situação jurídica que refletiria parâmetros pré-estabelecidos pelo legislador, ok? Também não é, porque existe alguma regulamentação possível pelos nubentes, pelo menos no que concerne as relações patrimoniais no regime de bens, ok? Então a terceira corrente, qual é, doutores? No direito, quando tem três correntes, existe uma, outra, e a terceira é a mista ou eclética, ok? Essa terceira corrente, que é majoritária, defende que o casamento é um ato complexo, impregnado por características contratuais e institucionais, ok? Então, a natureza jurídica do casamento é mista, é um ato complexo, ok, doutores? Então, vamos lá. Segundo ponto, características do casamento. Quais são as características do casamento? Primeira delas, é um ato personalíssimo e de livre escolha dos nubentes, ok? É um ato personalíssimo, somente aqueles interessados a quem podem praticar, que podem formar o vínculo do casamento. Você não pergunta, professor, não pode casar por procuração? Pode casar por procuração, naturalmente. Não é por ser um ato personalíssimo que não pode ser feito por procuração. E admite-se o casamento por procuração. Mas a procuração tem que ser por um instrumento público e específica, né? Na procuração tem que dizer o nubente, o outro cônjuge com quem vai casar. Não se admite a procuração geral. Imaginem só, a procuração outorgo poderes para fulano que me represente para que possa casar em meu nome. Ponto. Não vale. Né? A procuração tem que vir específica, dando o nome do outro cônjuge com quem vai se casar. Ok? E a personalíssimo também, no sentido de que os direitos e deveres somente podem ser exercidos pelos cônjuges, ok? Segunda característica, é um ato formal e solene, ok? Nós vamos ver que as normas que regulamentam o casamento, a formação desse vínculo, né, a celebração do casamento, são normas de ordem pública, não podem ser afastadas pelas partes. E a inobservância de uma das formalidades gerará a inexistência do ato. Ok? Terceira característica, inadmissibilidade de termo ou condição. O casamento, doutores, é um ato puro e simples. Não se admite o controle da eficácia por termo ou condição. Vocês se lembram o que é termo e condição? Termo e condição são elementos acidentais do negócio jurídico que regulamentam a eficácia do mesmo, né? Por exemplo, termo suspensivo, termo resolutivo. O termo subordina a eficácia do negócio jurídico a um evento futuro e certo, né? Por exemplo, dou este imóvel para meu aluno até a sua formatura, ou seja, um evento futuro e certo, vai se formar. Um termo resolutivo, vai pôr fim aos efeitos do negócio jurídico. A condição subordina a eficácia do negócio jurídico a um evento futuro e incerto, né? Por exemplo, dou este apartamento para meu aluno até que o Fluminense seja campeão. Ou seja, a eficácia, a produção de efeitos desse negócio jurídico cessará se a condição for implementada, a condição resolutiva. Ok? Então vamos lá. Próxima característica. O casamento, ele visa o estabelecimento de uma comunhão de vida, né? Essa é a finalidade do casamento. Comunhão de vida. Outra característica é sua estrutura monogâmica, né? Não existe casamento poliafetivo.
Destaca-se ainda a natureza cogente, obrigatória das normas que o regulamentam e, por fim, a dissolubilidade do casamento de acordo com a vontade das partes. Vejam bem, a dissolubilidade do casamento somente está presente no nosso ordenamento jurídico desde 1977, com a lei do divórcio. Até 77 o casamento era indissolúvel, não poderia ser dissolvido pela vontade das partes. Então, uma vez casado, casado para sempre. Ok? Hoje não. Hoje o casamento ele é dissolúvel. A dissolubilidade passou a ser uma característica do casamento. Ok? Próximo tópico. Os esponsais. Os esponsais e a promessa de casamento. Vejam bem, a promessa de casamento, os esponsais, o noivado, não geram efeitos de direito de família. Ok? Os esponsais não geram efeitos de direito de família. Uma pergunta que sempre se faz é: a quebra pura e simples dos esponsais do noivado gera obrigação de indenizar? A questão é controvertida. Na verdade não é controvertida, ela é bem simples. A doutrina afirma que gerará somente se restar caracterizado o ato ilícito, se restar caracterizado o elemento que enseja a responsabilidade civil, né? Como, por exemplo, o abandono da noiva no dia do casamento. Isso gera um dano extrapatrimonial desnecessário, né? O que você não admite é uma responsabilidade civil pura e simples pela ruptura dos esponsais, né? Então a dificuldade aí é, no caso concreto, avaliar a configuração ou não do ato ilícito, do dano, né? Não é apenas o dano emocional da ruptura do casamento. Ok? Então vamos avançar para o próximo tópico, que são os impedimentos matrimoniais. Ok? Impedimentos matrimoniais. O que são os impedimentos matrimoniais? Anotem aí. Os impedimentos são proibições decorrentes da lei de que determinadas pessoas possam contrair casamento. Ok? Então, os impedimentos são proibições decorrentes da lei de que determinadas pessoas possam contrair casamento. Está regulamentado no Código Civil, nos artigos 1521 e 1522. Ok? Primeiro ponto, anotem aí. Impedimento é diferente de incapacidade. Okay? Impedimento matrimonial é uma circunstância específica da esfera de legitimação, requisito específico para a prática do ato. Então, uma pessoa que tem um impedimento matrimonial, em tese, poderia casar, mas no caso concreto não. Ok? A capacidade matrimonial é genérica, abrange todas as situações. Então, por exemplo, não possui em regra capacidade matrimonial aquele que tem menos de 16 anos. A idade núbil no Brasil, de acordo com 1517, é 16 anos. Aquele que possui mais de 16 anos, que possui uma idade completa, 18, tem capacidade matrimonial. Ou seja, em regra, pode se casar. Mas no caso concreto, ele pode estar impedido de casar. Como, por exemplo, no caso ele já estar casado. Caso ele já esteja casado, não pode casar de novo. É um impedimento, uma circunstância específica. Ok? Então vamos ver agora os impedimentos matrimoniais. Ok? A violação de impedimento matrimonial, ou seja, o casamento celebrado, não obstante a presença de uma causa impeditiva, gera a nulidade do casamento. É o que diz o artigo 1548, inciso 2º do Código Civil. Ok? Então vamos lá. Os impedimentos estão previstos de forma taxativa
no artigo 1521. Ok? Diz lá, artigo 1521. Não podem casar. Grifem, por favor, no código, não podem. É proibido. São impedidos. Inciso 1º. Os ascendentes com descendentes, seja o parentesco natural ou civil. O avô não pode casar com a neta, o pai não pode casar com a mãe. Seja esse vínculo, né, de filiação formada pelo sangue natural ou civil, pela adoção. Inciso 2º. Os afins em linha reta. Os afins em linha reta. Na aula de filiação, vocês vão ver que a afinidade é o vínculo que une os parentes do cônjuge ou companheiro aos do outro cônjuge ou companheiro. O afim em linha reta são os sogros, né? Sogro e sogra, é o afim em linha reta. Inciso 3º, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante. Vejam bem, esse inciso 3º é redundante, né? Pois o inciso 1º já diz que ascendente com descendente não pode casar, seja o parentesco natural ou civil. Na adoção, o vínculo é civil. Inciso 4º, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau, inclusive. Ok? Os irmãos unilaterais e bilaterais e demais colaterais até o 3º grau, inclusive. Vamos lá. Nesse ponto, eu quero que vocês façam uma remissão no código para o Decreto-Lei número 3.200 de 41, artigo 2º. Ok? Esse Decreto-Lei, ele prevê uma exceção no casamento entre os colaterais. Ele permite o casamento entre colaterais de 3º grau. Quem são os colaterais de 3º grau? Vamos ver aqui um pouquinho de filiação para vocês entenderem, para não ficarmos perdidos nesse ponto. Então, assim, para ver vínculo de filiação, sempre temos que partir de uma pessoa. Anotei aqui, eu, né, o nosso ponto de referência. Na linha ascendente, é muito simples. Tem o pai, a mãe. Pai, a mãe. Um coraçãozinho, opa. Aqui, avô e avó. Ok? Aqui, irmão. E aqui, tio. Peço desculpas por este quadro. Tem um slide na aula de filiação que vocês vão ver, vai ficar melhor. Mas, enfim, para fins de compreensão neste momento. Pai e mãe são ascendentes de 1º grau. Avô e avó, ascendentes de 2º grau. Irmão. Irmão é colateral, né? Não tem descendência, não descende um do outro, mas tem ascendente comum, é colateral de 2º grau. Como é que você conta os graus na linha colateral? Você vai até o ascendente comum e retorna. Então, eu vou até o pai e a mãe, subo 1, desço 1. Então, o irmão é colateral de 2º grau. Tio é colateral de 3º grau, né? Eu subo até o pai e a mãe, até a avó e a avó e desço até o tio. O tio é colateral de 3º grau. Então vejam bem, esse Decreto-Lei 3.200 de 41 permite o casamento entre colaterais de 3º grau, ok? Permite o casamento entre colaterais de 3º grau, desde que haja laudo médico demonstrativo da inexistência de risco de natureza genética ou sanitária para a prole, ok? É o chamado exame pré-nupcial de compatibilidade sanguínea, ok? Esse Decreto-Lei continua em vigor, ok? Mesmo com o Código Civil de 2002, é o que diz o enunciado número 98 das Jornadas de Direito Civil, ok? Já que estamos citando
no enunciado de jornada de direito civil, quero dar essa atenção aos doutores, de que os enunciados das jornadas de direito civil, para quem não sabe, assim que o Código Civil entrou em vigor, o ministro Rui Rosário de Aguiar começou a reunir, né, os doutrinadores de direito civil no Centro da Justiça Federal para formular enunciados da doutrina sobre todas as áreas do direito civil. E isso é fonte do direito, isso é um consenso doutrinário. Os doutrinadores são divididos em comissão, fazem proposições de enunciado, de interpretação de questões controvertidas do direito, e no final são votados. Então, o enunciado representa um consenso doutrinário, uma maioria doutrinária. E, naturalmente, é uma fonte de questões, de concursos em geral. Né? É muito simples para o examinador, quando está buscando uma questão, buscar formular uma questão, se socorrer desses enunciados e transformar o enunciado em questão, porque são áreas controvertidas onde já há um consenso doutrinário. Okay? Então, o enunciado 98 da Jornada de Direito Civil deixa claro que o Decreto-Lei 3.200 de 41 continua em vigor. Okay? Retornando para os impedimentos matrimoniais, artigo 1521, inciso 5º, não podem casar o adotado com o filho do adotante, ok? Redundância. Inciso 6º, as pessoas casadas, né? O direito de família brasileiro é monogâmico. E inciso 7º, o cônjuge sobrevivente com condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Ok? Atenção! Os impedimentos matrimoniais se aplicam às uniões estáveis. Ok? Artigo 1723, parágrafo 1º. Artigo 1723, parágrafo 1º. De modo que não será configurada a união estável se houver a presença de alguma dessas causas impeditivas matrimoniais. Ok? Ponto. Como que se dá a oposição dos impedimentos? Vamos lá, primeiro vamos esclarecer. O impedimento, ele é oposto, ok? Ele deve ser oposto. Até a celebração do casamento, o impedimento é oposto, ok? Na fase de habilitação, ele deve ser oposto por escrito, por qualquer pessoa, não há legitimidade exclusiva para a oposição dos impedimentos. O impedimento deve ser oposto por escrito, devendo o oficial dar nota aos nubentes, assegurando-lhes o direito de defesa. Ok? Artigo 1529 e 1530. Após a celebração do casamento, eventual causa impeditiva que não tenha sido detectada deverá ser arguída em ação de nulidade de casamento, ok? Que pode ser movido por qualquer interessado, inclusive pelo Ministério Público, nos termos do artigo 1549, e nessa hipótese teremos um litisconsórcio necessário unitário com os dois cônjuges. O interessado move a ação e no polo passivo da demanda haverá os dois cônjuges em litisconsórcio passivo necessário unitário. Por que necessário unitário? Porque a decisão tem que ser a mesma, não posso mudar o casamento para um e não para o outro, né? Porque casar tem que ter dois. Ok? Depois das causas impeditivas, vamos ver agora as causas suspensivas matrimoniais, artigos 1523 e 1524. Ok? As causas suspensivas matrimoniais não são uma proibição, mas mera recomendação. O casamento com a infringência de uma dessas causas suspensivas é válido e genericamente eficaz. Vamos ver quais são essas causas. Artigo 1523 diz lá o dispositivo: não devem casar. Inciso 1º. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Inciso 2º. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Vejam bem, nesse inciso 2º, por que
esses 10 meses depois? Por conta da presunção de paternidade. Nós vamos ver em filiação que os filhos nascidos até 10 meses após o fim do casamento presumem-se filhos do marido. Há uma presunção de filiação, daí a causa suspensiva matrimonial. Ok? Inciso terceiro, o divorciado enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. Essa proteção visa evitar a mescla patrimonial, né? Inciso quarto, por fim, o tutor ou curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou a curatela e não estiverem saldadas as respectivas contas. Vejam bem, as causas suspensivas têm como finalidade a proteção patrimonial do cônjuge, né? Seja na hipótese de viuvez, enquanto não for feito o inventário, para não haver risco de confusão patrimonial em razão do regime de bens. Ok? Por este motivo, o artigo 1641, inciso 2º, impõe como consequência ao casamento celebrado com infringência de uma das causas suspensivas o regime da separação obrigatória de bens. Ok? Então, podem casar as pessoas nas situações descritas no 1523, ou seja, a causa suspensiva matrimonial impede o casamento? Não impede. Podem casar? Podem. Consequência jurídica, regime da separação obrigatória de bens, artigo 1641, inciso 2º. Ok? Atenção, essas causas não podem ser opostas por qualquer um, ok? Não podem ser suscitadas de ofício pelo oficial do cartório do registro civil, ok? Somente quem houver interesse jurídico pode alegar pode invocar, pode opor essas causas suspensivas, ok? Então, diferentemente das causas impeditivas matrimoniais, onde qualquer um pode opor os impedimentos matrimoniais, nas causas suspensivas apenas quem houver interesse jurídico poderá opor as causas suspensivas na fase de habilitação para o casamento ou após a celebração do casamento em ação para que seja determinada a imposição do regime da separação obrigatória de bens. Ok? E uma última observação que toca a causa suspensiva é o parágrafo único do artigo 1523, que permite que o juiz releve a aplicação da causa suspensiva quando restar comprovado a inexistência de prejuízo. Ok? Próximo tópico: capacidade para o casamento. Vou apagar aqui esse quadro tão horroroso. Capacidade para o casamento. No Brasil, a idade núbil, ou seja, a idade a partir da qual as pessoas adquirem capacidade matrimonial, é 16 anos, ok? Não é 18 anos, é 16 anos. Artigo 1517 do Código Civil diz lá: o homem e a mulher com 16 anos podem casar. No entanto, enquanto não alcançarem a maioridade civil, que é 18 anos, é necessário o consentimento dos pais, ok? Então, a partir dos 16 anos já pode casar, mas entre 16 e 18 é necessário o consentimento dos pais, o consentimento dos responsáveis legais, ok? Primeiro ponto, primeira questão já foi objeto de indagação em prova da OAB na primeira fase, é a seguinte situação de fato. João, com 17 anos, resolve casar com Maria, de 23. João tem apenas o pai vivo, a mãe é falecida, é órfão por parte de mãe. E o pai
dá o consentimento. Este casamento é válido ou não? Sim, perfeitamente válido. Se só tem um pai vivo, basta um, né? Porque nessa hipótese ele exerce com exclusividade o poder familiar, ok? E quando os pais não dão o consentimento, né? Quando não tem consentimento dos pais. Nessa hipótese, a lei prevê, artigo 1519, a possibilidade de ir ao juízo requerer o suprimento judicial de consentimento. Né? É um procedimento, né, judicial onde o menor, representado por um curador especial, vai requerer o suprimento judicial de consentimento e demonstrará e será conferido pelo juiz caso reste caracterizado que o consentimento foi negado de forma injusta, ok? Então é possível o suprimento judicial de consentimento na hipótese dos responsáveis negarem o consentimento para o maior de 16 e menor de 18, mas é ainda possível o suprimento judicial de idade, artigo 1520. O artigo 1520 prevê a possibilidade do casamento do menor de 16 anos, ok? Suprimento judicial de idade, artigo 1520. É permitido o casamento de forma excepcional do menor de 16 anos na hipótese de gravidez ou para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal, ok? Então, no caso de gravidez, é admissível o casamento de menor de 16 anos, ou para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal. Essa segunda parte não tem mais aplicação prática, né? Uma vez que não é mais causa extintiva de punibilidade o casamento, né? Mas na legislação penal pretérita, era causa extintiva da punibilidade o casamento do estuprador com a sua vítima. Hoje, não mais. Ok? Observação, anotem aí. Tanto os casamentos celebrados com suprimento judicial de idade ou de consentimento trazem a imposição do regime da separação obrigatória de bens nos termos do artigo 1641, inciso 3º, ok? Então, nos termos do artigo 1641, inciso 3º, o casamento celebrado com suprimento judicial, seja de idade ou de consentimento, terá o regime da separação obrigatória de bens, ok? Naturalmente que ao alcançar os 18 anos, podem os consortes, os cônjuges, pedirem a mudança do regime de bens na forma do artigo 1639, parágrafo 2º. Ok? Atenção, gente, importante. A Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, agora alterou o Código Civil, no artigo 1550, parágrafo 2º, permitindo agora de modo expresso o casamento da pessoa com deficiência mental ou intelectual, ok? Então, a pessoa com deficiência mental ou intelectual possui capacidade matrimonial. Atenção, isto é novidade legislativa, então a probabilidade de ser indagado em uma prova objetiva é altíssima, porque isso veio solucionar de modo definitivo uma grande controvérsia doutrinária jurisprudencial, ok? Então, visto a capacidade matrimonial, vamos analisar agora o procedimento de habilitação para o casamento. Habilitação para o casamento. O que é a habilitação para o casamento? É o procedimento que tem como finalidade demonstrar a presença de todos os elementos exigidos pela lei para o casamento. O procedimento de habilitação visa verificar a capacidade matrimonial de quem quer casar e a presença ou não de causas impeditivas matrimoniais. Ok? Como que funciona esse procedimento?
Em 2009, houve uma grande modificação. Antes de 2009, o procedimento era feito perante o juiz de direito. Hoje, atualmente, o procedimento é feito perante o oficial do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Perdão. Volta a quarta. Houve alteração legislativa em 2009. A partir de 2009, nós temos do artigo 1526, o procedimento de habilitação para casamento é feito perante o oficial do Registro Civil, com audiência do Ministério Público, sendo remetido ao juiz somente no caso de oposição de impedimento, ok? Ou para sanar alguma impugnação. Então, o procedimento é feito perante o oficial do Registro Civil, com a audiência do Ministério Público, somente sendo remetido para o juiz no caso de impugnação, ok? Existem basicamente 4 fases no processo de habilitação. A primeira delas é o requerimento e a apresentação da documentação, ok? A relação da documentação vem prevista no artigo 1525, onde os nubentes vão até o Registro Civil das Pessoas Naturais, apresentam a relação de documentos necessários e aí inicia o procedimento de habilitação para o casamento. Estando tudo em ordem, são fixados editais de proclamas, nos termos do artigo 1527, pelo prazo de 15 dias. Os editais de proclamas visam dar publicidade a esse procedimento de habilitação para o casamento, de modo a permitir, a facultar quem quer que tenha interesse jurídico ou tenha conhecimento de algum impedimento, opor. Os editais de proclama, então, visam dar publicidade e facultar a oposição de eventual impedimento. Ok? No caso de ser oposto a algum impedimento, como já dito, o oficial cientificará os nubentes, entregando-lhes nota da oposição com prazo de 3 dias para que se defendam. Nesse caso, os autos são encaminhados ao MP e depois ao juiz. Não havendo oposição para decidir se o impedimento é aplicável ou não. Caso não haja oposição, nenhum impedimento, o edital de proclama passa sem qualquer oposição, a habilitação será registrada em livro próprio e expedida uma certidão de habilitação para o casamento. Ok? Essa certidão de habilitação atesta que o procedimento de habilitação foi concluído, que não foi oposto qualquer impedimento, que os cônjuges, que os futuros cônjuges, os nubentes, possuem capacidade, e essa certidão tem validade de 90 dias nos termos do artigo 1532 do Código Civil. Ok? Primeira observação: no caso de ser excluído algum regime de bens diferente do legal supletivo, este deverá ser o pacto, o regime de bens deverá ser feito por um pacto antinupcial que deverá ser apresentado neste momento da habilitação matrimonial. Ok? Segunda observação: eventual vício no procedimento de habilitação para o casamento não gerará a invalidade do casamento. Então, se o edital, em vez de 15, for de 10 dias, não há nulidade no casamento celebrado a posteriori. Ok?